Isaías capítulo 6. Quem estava aqui domingo passado? No domingo passado nós estudamos Apocalipse capítulo 4. E Apocalipse capítulo 4 nós falamos sobre o trono de Deus. E agora em Isaías capítulo 6 eu quero continuar este assunto, o trono de Deus. Agora com um acrescentar. Eu quero mostrar para vocês o que acontece com quem se encontra diante do trono. Eu quero mostrar para vocês o que acontece com quem está diante do trono, como João viu em Apocalipse 4. Aquele que estava sentado no trono, lembra? Como jaspe, sardônio, em volta dele um arco-íris de esmeraldas, 4 seres viventes, 24 anciãos, os anjos e as demais criaturas, dizendo a ele, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aqui, Isaías, no capítulo 6, também vai ter uma visão do trono. E depois que ele tem essa visão do trono, ele é comissionado. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Isaías, o nome Isaías significa salvação. O Senhor é que salva, libertação, assim como Oséias também. Isaías viveu 700 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías é o profeta mais messiânico de toda a Escritura. Isaías narrou na profecia, obviamente, o nascimento de Jesus. Isaías narrou também que Jesus viria de uma virgem. Isaías é o responsável por sabermos que o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías também é aquele que profetizou a morte de Jesus em Isaías 53. Isaías também é aquele que nos ensinou o que acontece depois da segunda vinda de Cristo. Em Isaías 65 e Isaías 66, nós aprendemos sobre o novo céu e a nova terra, a eternidade que aguarda todo aquele que é regenerado, todo aquele que é nascido de novo. No capítulo 6, nós temos o início disso tudo. No capítulo 6, nós veremos o chamado de Isaías. No capítulo 6, nós temos Deus se revelando a Isaías e dando a ele uma grande responsabilidade. O texto diz assim a partir do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias. E esse rei Uzias, lá no livro de 2 Crônicas, é chamado também de Azarias. É um rei que reinou 52 anos em Israel. Ele começou a reinar com 16 anos. E ele foi, no começo, um dos melhores reis de Israel. Um rei temente ao Senhor. Um rei que começou o seu ministério de forma correta. Só que a Bíblia vai mostrar para nós que lá pelas tantas de seu reinado, ele começou a se sentir sacerdote. Mas ele não era sacerdote, ele era apenas rei. E como se sentia sacerdote, ele começou a fazer trabalhos de sacerdote no templo. E Deus não gostou daquela situação. E Deus se irou contra Uzias, que também é chamado de Azarias. E Deus derrubou o seu reinado, porque rei é rei. Sacerdote é sacerdote. Vocês conhecem alguém na Bíblia que era rei e sacerdote? Melquisedeque. Por isso que o Senhor Jesus veio no ministério de Melquisedeque, porque ele também era rei e era sacerdote. Apenas Jesus e Melquisedeque. Azarias, Uzias, não estava permitido a ele ser rei e sacerdote, apenas rei. Mas ele quis ser um sacerdote e Deus se irou contra ele. Mas no ano da morte deste rei, algo mais importante do que isso aconteceu. Isaías está contando para nós que no ano da morte do rei Uzias, aconteceu outra coisa grande em Israel. O quê? Eu vi o Senhor. Imagina Isaías escrevendo isso aqui. Agora imagina Isaías vendo o Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo que Deus é invisível. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Para vermos a Deus, nós precisamos contemplar o Filho. Para entendermos o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, nós precisamos compreender o Filho. Hoje nós nunca vimos o Filho. Isaías está dizendo que contemplou a glória do nosso Deus. Isaías está dizendo que viu ao Senhor, ou ele viu de fato o Deus que um dia nós veremos, ou o texto está querendo mostrar para nós que Isaías contemplou a glória de Deus. Seja o que for, é exatamente o que João viu na ilha de Patmos. Aqui Isaías está contando para nós aquilo que Paulo viu em 2 Coríntios capítulo 12. Que a Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo foi ao terceiro céu. E lá ele viu coisas indizíveis. Nem que se ele quisesse explicar, ele conseguia explicar.
Eu disse semana passada que João tentou explicar aquilo que ele viu com palavras humanas. Mas nós sabemos que aquilo que João viu, aquilo que Isaías viu, aquilo que Paulo viu, é muito maior do que aquilo que está documentado. É muito maior do que aquilo que está narrado. Mas a esperança que nós temos é que um dia nós veremos. Assim como Isaías viu, assim como Paulo viu, assim como João viu. E ele disse que aquele que ele viu, o Senhor, estava assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Trono é uma posição de autoridade. O que Isaías está dizendo aqui é que aquele que ele viu, o Senhor, está em um alto e sublime trono, em um lugar de autoridade. E naquele lugar de autoridade, ele governa tudo e todos. A Bíblia vai dizer que o trono de Deus está nos céus e a terra é apenas o estrado de seus pés. Em Jó 42, versículo 2, a Bíblia diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós estamos falando daquele que comanda todas as coisas, daquele que criou todas as coisas, e daquele que mantém todas as coisas, aquele que disse: ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías está tendo uma visão deste, que está assentado num alto e sublime trono, e que as suas abas, as suas vestes enchiam todo o templo que ele viu. Versículo 2, serafins. Se você estava aqui no domingo passado, você viu o que é serafim. Serafim é um anjo que adora ao Senhor. Querubins são aqueles que guardam a glória de Deus. Arcanjos são aqueles que guerreiam, mas todos são anjos, e anjos significam apenas mensageiros. Aqueles responsáveis por serem ministros de Deus a nosso favor. E aqui o profeta Isaías está vendo serafins. Eles estavam por cima dele, por cima do trono. E eles tinham 6 asas, quase como a visão de João em Apocalipse capítulo 4. Com 2 asas eles cobriam o rosto. Com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. Os serafins que Isaías está vendo é quase como aqueles 4 seres viventes que João viu em Apocalipse capítulo 4. Em Apocalipse 4 e em Isaías capítulo 6, esses seres que aqui são chamados de serafins, têm 6 asas e estão diante do trono. Com 2 asas eles voam. Com 2 eles cobrem o rosto para não se queimarem, porque eles não conseguiam ver tamanha radiação e tamanha glória que saía daquele trono. E com 2 eles cobriam os seus pés, porque serafins são seres abrasados. Mas somente um é que pode brilhar. Somente um é que pode reinar, e este um é Deus, não é o serafim. Se o serafim brilha quando ele não está diante do trono, quando ele está diante do trono, ele precisa se cobrir. Porque primeiro ele está pisando em um lugar santo, e segundo ele está diante daquele que brilha verdadeiramente. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Exatamente como os 4 seres viventes da semana passada, de Apocalipse capítulo 4. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os anjos, as demais criaturas, aqui os serafins estão diante do trono agora dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E como nós falamos semana passada, santo significa kadosh. Kadosh no hebraico é cortado, separado, diferente de tudo, diferente de todos, transcendente, inalcançável, inacessível. Se não for pelo sangue de Cristo, ninguém pode se achegar a Deus, porque Ele é santo demais, Ele é separado demais, Ele é diferente demais. E o texto continua dizendo: toda a terra está cheia da tua glória. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: o que é glória? O que é a glória de Deus? Eu já falei isso aqui no estudo bíblico, toda quarta às 20 horas. Glória significa o conjunto de todos os atributos de Deus. Isso é glória. A glória de Deus significa tudo aquilo que Ele é. A glória de Deus representa todo o seu ser. E o texto está dizendo que esta glória enche toda a terra. Mas nós sabemos que ainda não na totalidade. Abacuque capítulo 2, versículo 14, tem uma profecia que Isaías também vai falar, dizendo: o conhecimento da glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Qual que é a diferença? Primeiro, tudo que vive, tudo que existe e toda a criação está agora dando glória a Deus.
Ele está recebendo glória em todos os momentos. Ele é Deus. Só que o conhecimento da glória ainda não atingiu todo o mundo. E quando ele vier e instaurar o seu reino eterno, o novo céu e a nova terra, todos saberão e conhecerão quem ele é. É por isso que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Isaías 45, versículo 23, Filipenses 2:10, Romanos 14:11. O texto diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso vai acontecer. Todos ainda não têm o conhecimento da glória de Deus, mas a glória de Deus já está enchendo toda a terra. E é isso que Isaías está dizendo. E olha que interessante no versículo 4. As bases do limiar, ou seja, aquela parte baixa da porta, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O que Isaías está dizendo é, diante de Deus, até as coisas inanimadas têm movimento. Diante de Deus, até uma porta se move. Diante de Deus, todos se movem. Diante do Senhor, Deus, não há nada que possa resistir. E o versículo 5 chega à conclusão de quem viu Deus. Quem viu Deus só pode chegar a uma conclusão. Quem teve um encontro com Deus só pode chegar a uma conclusão. E a conclusão é, então disse eu, ai de mim, estou perdido. O que Isaías está vendo é a glória do Deus Todo-Poderoso. E diante da glória do Deus Todo-Poderoso, Isaías está dizendo, ai de mim. Diferente de nós hoje, que quando dissemos que estamos diante da glória, nos achamos capazes, dignos ou com méritos de alguma coisa, para alguma coisa, Isaías é o contrário disso tudo. Isaías está dizendo, ai de mim. Ai de mim, por quê? Porque eu estou diante do trono de Deus. E ai de mim que estou diante do trono de Deus, porque o trono de Deus e a presença de Deus revelou o meu coração. E quando o trono de Deus revela o coração de Isaías, Isaías diz assim, olha, eu sou um homem de lábios impuros. E o trono de Deus revela a pecaminosidade de Isaías e a pecaminosidade da nação de Israel. Porque ele diz, eu habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Isaías, diante da santidade de Deus, olha para si e diz, eu sou um homem impuro. E Isaías, diante da grandeza de Deus, olha para a sua nação, uma nação rebelde, que desde os juízes, ou melhor, desde a sua formação, a sua criação, se rebela contra Deus o tempo todo. Não diferente de nós hoje, não diferente da nossa igreja, não diferente do nosso bairro, não diferente da nossa cidade, nós estamos no meio de homens de impuros lábios. E quanto mais nós conhecemos a santidade de Deus, quanto mais nós conhecemos a glória de Deus, mais nós tememos, reverenciamos, respeitamos este Deus que é santo, santo e santo. Aquele que se acha bom demais é porque está longe da luz. Quanto mais perto da luz você chega, mais ruga você vê, mais mancha você vê na sua pele, mais espinha você vê, mais cravo você vê, porque você está cada vez mais perto da luz. Quanto mais perto de Deus, mais pecado você vê em você. Mais falha você vê em você, mais você vê que precisa consertar, que precisa de um Salvador, que precisa de Cristo. E é exatamente isso que está acontecendo com Isaías. Isaías está vendo as suas falhas, os seus pecados, os seus erros, e não só os seus, mas de toda a nação. Lembra da segunda característica de todo verdadeiro cristão no Sermão do Monte? A segunda bem-aventurança diz, bem-aventurados quebrantados, porque eles serão consolados. Ou seja, aqueles que choram, que se lamentam pelos seus pecados e pelo pecado da humanidade. Isaías aqui está sendo um quebrantado. Isaías aqui está sendo aquele que se lamenta, que chora pelo seu pecado e pelo pecado da humanidade. Só que a história não termina aí, olha o versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Tenaz é um instrumento para tirar brasa de fogo. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmãos, vocês lembram da história que Jesus contou do publicano e do pecador que foram ao templo orar? O publicano, a Bíblia diz que orava de si para si, dizendo, obrigado Deus, porque eu não sou como este homem. Obrigado porque eu dou o dízimo, porque eu dou oferta, porque eu vou no culto, porque eu venho ao templo, porque eu sou um legítimo judeu. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Mas o texto diz que ele orou de si para si.
nem subiu. E o pecador diz: Senhor, eu não consigo nem levantar as mãos, nem levantar os olhos diante do Senhor, tamanho pecador que eu sou, me perdoa. E Jesus perguntou nessa história assim: quem desceu do templo justificado? O pecador ou o publicano? É claro que foi o pecador. Isaías é a mesma coisa. Está diante do trono de Deus e está reconhecendo os seus pecados, as suas limitações e as suas falhas. Isaías está reconhecendo todo o seu erro, a sua pecaminosidade, a sua depravação. Isaías está reconhecendo que ele vem de uma linhagem pecadora. Desde Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Totalmente corrupto e depravado é o coração do homem. Isaías está dizendo: eu faço parte dessa raça, eu sou um pecador. Só que a partir disso, a partir dessa confissão de Isaías, o texto diz que algo muda na vida de Isaías. O texto diz que aquele trono que Isaías tremeu e temeu em ver, daquele trono é que saiu a restauração para Isaías. Isaías estava temendo o trono de Deus, mas do trono de Deus sai um anjo com uma brasa para tocar na boca dele, para ele ser perdoado dos seus lábios impuros. O trono de Deus que nós tememos e devemos temer é o mesmo trono que nos limpa, é o mesmo trono que nos restaura, é o mesmo trono que nos salva, porque a salvação vem de Deus, a salvação é de Deus. Salmo 3,8, Jonas 2,9, a Bíblia vai dizer exatamente isso, a salvação vem de Deus. E Efésios 2,8, a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O Senhor Deus está restaurando, transformando e mudando a vida de Isaías, nesse exato momento, quando ele viu a Deus. Só que ele não transformou a vida de Isaías à toa. Ele transformou a vida de Isaías porque ele tinha um propósito em Isaías. Ele tinha um propósito na vida de Isaías. Ele limpou os lábios de Isaías. Ele salvou Isaías. Ele transformou Isaías porque ele tinha um propósito na vida de Isaías. E o propósito na vida de Isaías começa a partir do versículo 8. Depois disso, ouvi a voz dos senhores ou do Senhor? Do Senhor, que dizia: a quem enviaremos ou a quem enviarei? O que está escrito na sua Bíblia aí? Enviarei. Só que agora olha a continuação. E quem há de ir por nós? O Senhor está enviando em nome de nós. O que é isso? Uma das provas de que o Deus que nós servimos é um. Um em essência, mas três em pessoa. Nós servimos a um Deus que é um. Nós somos monoteístas. Não somos politeístas como os judeus nos acusam. Não somos politeístas como os islâmicos nos acusam. Nós somos monoteístas. O que é isso? Nós servimos apenas a um Deus. Mas o que fazer se a Escritura apresenta o Pai como Deus, o Filho como Deus e o Espírito Santo como Deus? Como fazer? Joga fora a lógica humana, o raciocínio humano, e fica com as Escrituras. Nós servimos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus só, três pessoas nesta essência. E agora a Trindade está dizendo entre si, conversando entre si: a quem enviaremos? Nós temos uma obra para fazer. Quem enviaremos? Quem há de ir por nós nesta nação impenitente? A Trindade dizendo: nós precisamos que alguém vá em nosso nome aqui na terra. Quem vai? E parece que os olhos de Deus passaram por toda a terra e encontraram Isaías. E a ação de Deus impulsionou Isaías a responder este chamado do céu. E aquele que ouve o chamado do céu só tem uma resposta, está lá, ó. Disse eu, Isaías está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem ouve um chamado do céu vai dizer o quê? Espera, Senhor. Quem ouve um chamado do céu vai dizer: talvez, Senhor. Quem ouve um chamado do céu vai dizer: Senhor, isso não é para mim. Irmão, quem está chamando é o Senhor, você é o servo. O servo não diz ao seu Senhor: espera. O servo diz ao seu Senhor: eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser, leva-me para onde o Senhor quiser, usa-me da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como o quê?
flecha que acerta o alvo, como qualquer coisa, Senhor, me use onde o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, porque eu sou um servo, eu sou um escravo, eu estou aqui diante da Tua presença, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser de mim, a hora que o Senhor quiser, quando quiser, da forma que o Senhor quiser, mas está me machucando, mas eu estou fazendo, mas está ferindo, mas eu estou fazendo, mas eu não quero, não interessa, é o Senhor que está chamando. E quando o Senhor chama, o servo se humilha e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías está desesperado, querendo, eu quero ser usado. Porque eu era um homem de lábios impuros, mas eu fui transformado. Irmão, quem foi transformado pelo Senhor está desesperado para fazer a obra, não tem jeito. Quem encontrou Deus quer servir a esse Deus. Não tem outra situação, não tem outra escolha, não tem como dizer não para Deus. Para Deus, tá, irmãos? Para o homem, às vezes, tem como. Talvez alguém te levanta para fazer algo e não é de Deus aquilo para você. Mas quando Deus te chama, você tem escolha. Você que é um servo, vai falar o que para o seu Senhor? Eis-me aqui, eis-me aqui. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas mal sabia Isaías, para que Deus estava o levantando. Isaías, um dos profetas mais importantes da cultura judaica. Um dos nomes mais importantes do Antigo Testamento. Um dos maiores profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, os 4 dos maiores profetas em escrito, não em importância, mas em escrito, aquele que mais escreveu. Isaías, aquele que mais falou do Messias, ele foi chamado para algo que talvez nós não iríamos aceitar. Olha o que Deus chamou ele. Eis-me aqui, envia a mim. Ah, você quer ir? Então eu vou te enviar. Mas não reclama, não. É o versículo 9. Aí Deus disse assim, respondeu, vai. E dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Tornai insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Vocês entenderam? Deus chamou Isaías para pregar para um povo que não ia se arrepender. Deus chamou Isaías para pregar para um povo que não iria aceitar a mensagem. Deus chamou Isaías para não ter êxito no seu ministério. Deus chamou Isaías para não ser um popstar da fé, para não ser um pastor famoso. Deus não chamou Isaías para estar nas pompas do ministério, não. Deus chamou Isaías para o sofrimento do ministério. E o sofrimento do ministério é, vai, prega. Só que ninguém vai te ouvir. Anuncia e ninguém vai responder. Esse povo está cego, Isaías, e eu não vou abrir os olhos dele. Deus está falando. Esse povo não está ouvindo e eu não vou abrir os ouvidos dele. É Deus que está falando. Deus está falando para Isaías, vai, mas esse povo não vai se converter. E por mim não será salvo. É Deus que está falando. Aí Isaías começa agora a questionar, perguntar, por quê? Como assim, por que eu? Diz a história que Isaías foi cerrado ao meio por uma madeira, assassinado por causa do evangelho. Mas isso é comum na fé cristã. Todos os apóstolos também sofreram o martírio, exceto João. Paulo foi assassinado, decapitado a mando de Nero em Roma. Pedro, segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo, nós sabemos disso. Então, sofrer e pregar o evangelho parece que são sinônimos. Parece que ser perseguido e anunciar a palavra são coisas quase que iguais, quase que idênticas. E Isaías agora ouviu de Deus aquilo que aconteceria através dele. O quê? Uma palavra de juízo, não de salvação. Só que agora, no versículo 11, Isaías vai perguntar, em um diálogo com Deus. Olha lá, isso aqui é uma oração de Isaías. Então disse eu, até quando, Senhor? Eu vou pregar, eu vou anunciar, e as pessoas não vão se arrepender. Até quando, Senhor? E aí Deus mostra para Isaías no 11 e no 12, um plano soberano. O porquê de tudo isso, olha lá. Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas ainda se ficará 10ª parte dela, tornará a ser destruída. O que Deus está dizendo para Isaías é, Isaías, você vai pregar, você vai anunciar, mas ninguém vai ouvir. Você vai pregar,
Você vai anunciar, mas ninguém vai se arrepender. E a pergunta de Isaías faz todo sentido. Por que, Senhor? Por que eu fui escolhido para isso? E até quando isso irá acontecer? Deus disse, eu tenho um plano de juízo para o reino do norte. Eu tenho um plano de juízo para o reino do sul. E a mensagem de juízo se perpetuará em Israel até que eu derrame todo o meu juízo nessa nação. E nós sabemos que Isaías viveu por volta do ano 700 a.C. No ano 722 a.C., o império chamado Assíria invade o reino do norte e destrói o reino do norte. No ano 612 a.C., a Babilônia vence a Assíria e se torna um império mundial. E Nabucodonosor, o seu rei, invade por 3 vezes o reino do sul. 606 a.C. a primeira vez, 597 a.C. a segunda vez, 586 a.C. a terceira, última e mais terrível vez, a vez que destrói a cidade, que destrói o templo de Salomão e que leva o resto de pessoas cativas de Jerusalém para a Babilônia, para um juízo e um cativeiro de 70 anos. Segundo Daniel, capítulo 9, versículo 2, Jeremias 25, 11 e Jeremias 29, 10. 70 anos de juízo de Deus para o povo judeu na Babilônia. Então, Isaías está antes disso tudo. E Deus está dizendo, Isaías, você pode pregar. Você pode se levantar, mas eles não vão se arrepender, porque o meu juízo já está decretado. Porque a minha sentença já está decretada, tanto ao reino do norte, quanto ao reino do sul. Você vai ser um arauto meu, um atalaia meu, você vai ser um pregador meu, mas saiba que isso vai acontecer. Isaías continua dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não desistiu do chamado. Ele não desistiu da obra. Ele não desistiu do ministério. Só que agora, na parte B do versículo 13, nós temos uma esperança. Porque na parte B do versículo 13, olha o que está escrito. Como terebinto, terebinto é uma árvore pequena, e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O que é isso? Vai vir destruição para tudo que é lado. O reino do norte vai ser destruído, e foi. O reino do sul será destruído, e foi. Se sobrar alguma coisa, Deus vem e destrói mais ainda. 606 a Babilônia invadiu, sobrou. 597 a Babilônia invadiu de novo, sobrou. 586 Deus fez a Babilônia invadir pela terceira vez, para que se cumprisse isso aqui. Só que agora o texto está dizendo, não é o fim. Não é o fim da nação. Vai sobrar alguns. Alguns ainda não se dobraram. Lembra do tempo de Elias? Que Elias pensou que ele era sozinho. Senhor, derrubaram os teus altares, só eu sobrei. Estou aqui no monte do Senhor, no monte Sinai. Estou aqui fugido de Jezabel. Acabe quer me matar, eu estou aqui. Deus respondeu para Elias assim, Elias, você ainda precisa ungir 2 reis. Você ainda precisa ungir Eliseu como seu sucessor. E 7.000 não se dobraram a Baal. No tempo de Paulo, Paulo escreveu Romanos 11, e nós estamos estudando Romanos aqui toda quarta, e não falte, venha. Nós iremos chegar no capítulo 11 e nós iremos ver isso. Paulo disse que ele era um remanescente de seu tempo. Irmãos, mesmo diante do juízo de Deus, por causa de um povo apóstata, de um povo que abandonou a fé, de um povo que era rebelde e impenitente, mesmo diante dessa geração que nós estamos vivendo assim, uma igual, ainda tem os seus remanescentes. Ainda tem pessoas que passam pelo crivo. Ainda tem pessoas que estão separadas por Deus para continuar a real e verdadeira missão de anunciar o Evangelho. Nós estamos no meio de uma geração corrupta. Paulo disse que a nossa geração, que chegaria um tempo em que não ouviriam a sã doutrina, que não suportariam o verdadeiro evangelho. E muito pelo contrário, eles queriam ouvir coceira nos ouvidos e fábulas, é o que Paulo diz. Chegou essa geração. Nós estamos cada vez mais nessa geração. Só que existe remanescente. Existe toco. Existe uma árvore pequena que não foi derrubada. Existem pessoas que mesmo diante do juízo de Deus, da ira de Deus e de uma geração perversa, existem pessoas que ainda ficam firmes no ministério, firmes no chamado, firmes na palavra, firmes no texto e na resposta que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está chamando a Lagoinha Mangabeiras para esse tempo,
para um tempo onde as pessoas são más, onde as pessoas são perversas. Deus está chamando você para estar em uma família que muitos não buscam a Deus. Deus está chamando você para viver num bairro, numa cidade em que muitos preferem as obras da carne do que o fruto do Espírito. Deus está nos chamando para viver essa geração. O que nós vamos fazer? Desistir? Nós iremos dizer para ele: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer enviar juízo nesse mundo. O Senhor quer trazer ainda mais dificuldades para esse mundo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque mesmo se o Senhor destruir o mundo inteiro, os seus, verdadeiramente seus, permanecem e continuam. Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, porque a tua palavra exposta expõe também o nosso coração. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedimos perdão ao Senhor, Deus, por às vezes achar o ministério tão tranquilo, leve, sem muita dificuldade. Pai, não. Nós entendemos que tem dificuldade, mas do Senhor fica leve. Nós sabemos, Deus, que há lutas no ministério, mas o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E é nisso que nos apegamos, Deus. Tem dificuldade, tem. Deus, tem povo que não vai arrepender, que não vai querer, que não vai buscar, que irá nos perseguir. Tem, Deus. Mas isso não pode nos parar. Não deixe, Deus, esta igreja parar por causa disso. Não deixe, Deus, os meus irmãos desanimarem na fé por causa disso. Não. Dê força a eles, Pai. Mostre a eles, Deus, a eles que o trabalho deles no Senhor não é em vão. Separa cada um desses meus irmãos de hoje, Pai, como obreiros da tua casa, como obreiros da tua obra, como pregadores do teu santo evangelho, custe o que custar, em nome de Jesus. Amém, irmãos, de verdade, importantíssimo. Você que pode, você que não pode também, esteja aqui no domingo às 9 da manhã para buscar o Senhor em oração. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: amém. Vão em paz, que o Senhor Jesus abençoe.